Após muitas reuniões e polêmicas, os deputados chegaram a um consenso e definiram uma chapa única que deve ocupar os 10 cargos. Agora são 10 cargos lá na mesa diretora da Assembleia Legislativa. E a votação lá, que vai só cumprir formalidade, será nesta quarta-feira. E é para falar sobre esse e outros assuntos, está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o deputado estadual pelo PL, Gilberto Catani, que agora, a partir do ano que vem, vai ser o segundo vice-presidente da Assembleia. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui e falar das ações da Assembleia Legislativa, incluindo essa, agora, dentro da nova mesa diretora, que vai ser amanhã colocada em votação pelos deputados. Deputado, depois daquela renúncia, digamos assim, forçada de Janaína Riva, restaram mágoas lá nessa polêmica escolha da nova mesa diretora? Eu creio que não. Eu acho que a deputada Janaína tem o apoio e o aval de vários deputados e tinha o seu nome muito bem cotado, mas no decorrer das conversações ali dentro da Assembleia, ela optou, né, por ceder a vaga ao Dr. João, e eu acho que o Dr. João é um cara muito qualificado também, e eu acho que está tudo bem, eu acho que não ficou mágoa nenhuma, não. Agora, deputado, por que 3 vice-presidentes e 5 secretários? Eu não vou saber te responder, Lúcio, eu só votei, né? Isso são regras que são feitas pela Assembleia Legislativa, dentro de um acordo com todos os deputados. Eu participo de poucas reuniões, principalmente do Colégio de Líderes, alguma coisa assim. Muitas vezes reuniões que a gente não participa, não posso opinar sobre elas. A minha vontade seria que, inclusive, para a presidência da Casa, não só da Assembleia, mas nas câmaras de vereadores, todos, o povo deveria opinar. No mínimo opinar, se não votar também, né? Porque a votação das presidências das casas, ela é feita pelos parlamentares, o que se resume a um número de 24 pessoas. Então você não tem ali o dedo da população, por assim dizer, né? No meu entendimento particular, eu gostaria que fosse pelo povo, mas como não é, a gente tem que optar pelos 24 que estão ali. Deputado, por falar em povo e por falar em voto, como é que deve ser o desempenho do PL nas eleições desse ano aqui em Mato Grosso? Acredito que um excelente desempenho. Nós vamos ter aí vários candidatos competitivos em várias cidades importantes do nosso estado. Nós queremos fazer um número muito expressivo de prefeitos e também maior ainda de vereadores. Nós temos... Quantos prefeitos o senhor acredita? Eu não vou chutar isso para o senhor, porque realmente nós temos muitos candidatos, mas lá na frente a gente... o que eu falar para o senhor aqui seria um chute. Então nós vamos trabalhar as eleições aí para fazer o máximo que a gente conseguir, né? Mas queremos também muitos vereadores que defendam aquilo que nós acreditamos. O PL não é simplesmente um partido político como qualquer outro. Nós temos aí valores a serem defendidos e nós queremos escolher pessoas que tenham esses valores nas câmaras de vereadores e também nas prefeituras. E eu tenho certeza que o PL vai se sair muito bem nessa eleição. Deputado, na sua avaliação, aqui em Cuiabá e nas cidades maiores, vai ter a polarização entre a esquerda e a direita? Se fala muito sobre essa tal de polarização. Eu vejo o seguinte: tem pessoas que querem, por exemplo, defender o aborto, tem pessoas que são contrárias ao aborto, tem pessoas que querem liberação da maconha, tem pessoas que são contrárias a esse procedimento, e assim por diante em todas as ideias possíveis, né? Dentro desse quesito, se isso for uma polarização, eu sempre vou estar polarizado por um lado, né? Assim é a política também. Eu acredito que isso é uma coisa que chegou, ela não vai acabar tão cedo, justamente por isso, né? Nós precisamos defender aquilo que acreditamos, tanto nós da direita como aqueles da esquerda que possam acreditar no contrário. Então essa polarização ela é uma coisa que acontece naturalmente, é como se fosse uma seleção natural, né? Lá na roça nós temos um ditado que diz o seguinte: cada qual com seu igual, né? Então uns vão para um lado, outros vão para o outro, né? Quer dizer, a pauta do PL de Bolsonaro e do outro lado a do PT de Lula. Exato, né? Do PL do Bolsonaro, que, por exemplo, defende a família. Do outro lado, você tem um Lula que diz que a família é uma pauta retrógrada, que não está mais que não se deve mais fazer. Então, é isso. Eu acho que a população tem que escolher um lado. Você tem que ter posição. Nós temos a nossa posição e sempre vamos trabalhar com ela. Deputado, e a segurança? Nós temos hoje, aqui em Mato Grosso, as facções dominando grande parte do estado. Esse
vai ser um tema da campanha? Com certeza vai ser um tema da campanha, mas não somente de falar em segurança, nós precisamos realmente mudar uma coisa muito importante, que é justamente as nossas leis. Nós não podemos mais ter pessoas que são presas 5, 10, 15, 20 vezes e que retornam às ruas para cometer os mesmos delitos que sempre cometeram. Nós temos que ter leis realmente duras e que façam com que o bandido tenha medo de praticar crimes. Essa é que é a verdade. O cara só tem medo daquilo que realmente lhe prejudica. Então nós não podemos aceitar, por exemplo, que uma pessoa seja defraudada com assalto ou com assassinato e que depois ainda tem que sustentar esse vagabundo na cadeia. Nós temos que ter leis realmente que possam solucionar esses problemas. Não é simplesmente a polícia na rua que vai resolver. Porque a polícia prende, depois o camarada está solto, vai prender de novo, vai solto de novo. Nós temos que mudar a legislação. Agora, deputado, não tem que melhorar também a distribuição de renda para melhorar esse aspecto da segurança? Porque se não distribuir melhor a renda, aqui no estado são mais de 500 mil pessoas que quando acordam não sabem se vão comer ou não. Essa realidade passou pela minha família. Quando eu cheguei em Sinop em 77, a única coisa que nós tínhamos para comer era resto de osso cozinhado em água. Desculpa. E nem por isso, nem eu, nem minhas irmãs ou meus familiares se tornaram meliantes porque não tinham o que comer ou porque estavam ou eram pobres, né? Você ser pobre não é um sinal de que você pode ser um meliante, pelo contrário, né? Nós sabemos que muitas pessoas aí não têm muitas coisas na vida, mas são pessoas de bem, idôneas e trabalhadoras. A distribuição de renda, ela nunca é feita de baixo para cima, mas sim de cima para baixo. Como que você vai gerar emprego se você não fomentar as empresas que são aquelas criadoras de emprego? Você precisa realmente fazer com que as pessoas possam ter oportunidades de gerar cada vez mais empregos. E para isso você tem que fomentar justamente aqueles que são os geradores de emprego e não o contrário. Agora, deputado, não é exatamente nesses bolsões de miséria que as facções se aproveitam para ir lá buscar novos faccionados? De gente que está morrendo de fome? Concordo com o senhor em alguns aspectos. Eles podem estar lá, eles podem estar dominando aquele bairro, porque é muito mais fácil você dominar um bairro que não tenha câmaras, que não tenha dinheiro envolvido para que você tenha uma segurança maior. Porém, quem está financiando isso muitas vezes não é aquele pessoal que está lá na pobreza. O nível social de cada um não é um indicador de que ele vai participar de uma facção ou não. Nós vemos aí hoje que tem pessoas envolvidas na política ligadas diretamente ao tráfico de drogas e às facções. Então, não é somente lá que eles estão, não. Eles estão para todo lado, nós temos que combatê-los em qualquer nível da sociedade. Deputado, antes de encerrar, a pergunta é difícil, né? Não, mas é importante perguntar. O camarada que foi lá chorar ao lado do caixão no velório da sua filha, Raquel, foi o mesmo que almoçou com o senhor no dia que ele já tinha encomendado o assassinato dela. Eu sei que é difícil, mas qual o sentimento de Gilberto Catani com esse monstro? Lúcio, eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Nunca, Lúcio, o teu inimigo vai te trair. Porque o teu inimigo já é teu inimigo, você já espera isso dele, você já espera a traição, você espera tudo de ruim do seu inimigo. Geralmente quem te trai é o seu amigo, aquele como Judas que molhou com Jesus o pão no molho, né? Então, o sentimento que eu tenho é um sentimento de tristeza profunda, de revolta. Eu tinha esse camarada como meu quarto filho, porque era o esposo da minha filha, era o pai dos meus netos, né? E com certeza nós o tratávamos muito bem, né? Quando nós soubemos do acontecido, o primeiro a desconfiar de qualquer um fui eu. Porém, nós não podíamos fazer nada enquanto não tivéssemos certeza de quem seria a pessoa que cometeu o crime. Ele tinha um álibi muito forte e comprovou que não estava na cena do crime, mas tinha encomendado o crime. E falo mais para você, eu tinha um acerto para fazer com ele em dinheiro e eu fiz no mesmo dia. E esse acerto era um acerto de R$4.000 de uma cerca que ele tinha feito para mim. Depois eu soube pela polícia que o acerto com o irmão dele era de R$4.000. Ou seja, pegou o meu dinheiro para mandar
encomendar o assassinato da minha filha. Eu não tenho palavras para descrever uma pessoa como essa, que eu nem considero como pessoa. Eu sempre disse isso, né? Uma pessoa que faz uma coisa dessa não é uma pessoa, é um animal. E tem que ser tratado como tal, né? Tanto o que fez como o que encomendou, né? Agora, a questão que muitas pessoas estão falando na mídia, e que a mídia coloca aí, que ele estava na minha casa, sim. E eu agradeço a Deus por ter me dado paciência, por ter me dado sabedoria para manter sempre contato com a Polícia Civil, com os delegados do caso e mostrando a eles que ele estava comigo para que, se porventura fosse ele, eles pudessem fazer exatamente o que fizeram. Então, foram 4 dias aí do maior sofrimento que um ser humano pode passar, mas sempre na esperança de que nós poderíamos chegar ao autor. Quando chegássemos, se era ele, ele estaria seguro para poder cumprir tudo aquilo que a justiça determina a quem faz esse tipo de coisa, que é muito pouco, Nós precisamos ter, inclusive, pena de morte no nosso país. Deputado, obrigado pela presença e aproveito aqui também para estender aí os sentimentos da TV Obrigado. Vila Real e de todo o Grupo Gazeta de Comunicação. Obrigado, muito obrigado. Eu só queria agradecer a todos aqui da mídia, com certeza, mas também as forças de segurança que agiram muito bem. E dizer mais uma coisinha, não é somente porque eu sou deputado. Em todos os casos que aconteceram dessa maneira, lá em Sorriso, aqui em Cuiabá, a polícia agiu muito rapidamente e resolveu essas questões aí. Então, parabéns a todos. Obrigado, deputado. Obrigado, meu amigo.